Bruno, a minha única ressalva é que eles infelizmente estão na costa leste, né? Eles estando na costa oeste, talvez o caminho fosse mais fácil para eles. Salve galera, começando mais um vídeo, mais um bloco aqui do 3 Pontos e a Falta, e hoje o assunto é Brooklyn Nets. Eu não imaginava que a gente fosse fazer um vídeo sobre o Nets tão cedo, né? Porque De novo. a gente tá falando, de novo, né? Vamos ver, o nosso último vídeo aqui do Brooklyn Nets não tem, sei lá, tem nem algumas semanas, né? E a gente tá falando do crescimento de rendimento do time. Só que o negócio, Filipão, é que não dá pra apostar contra Kevin Durant, né? Não dá pra apostar contra Kevin Durant, e 13 dias depois que a gente soltou aquele vídeo, o Brooklyn Nets está com 10 vitórias consecutivas, venceu os últimos 10 jogos, está atualmente em segundo lugar na Conferência Leste, o Doideira, que, cara. obviamente, inevitavelmente vai colocar, né, obviamente, a gente nesse vídeo vai explicar um pouquinho dos motivos por trás desse sucesso, né, Isso. o que mudou desde lá do começo do começo do mês, né, do meio de dezembro, para cá. E acho que assim, agora dá pra gente levar mais a sério, ou levar a sério pra valer, o Brooklyn Nets como um candidato ao título dessa temporada. Mas Eu adoro essa antes, parte. essa parte hoje tá especial, né? Porque, Hoje tá aqui, cara, ó. nosso último vídeo, assim, primeiro de tudo, agradecer ao Yuri pela força enorme que ele deu pra gente, apresentando o canal aqui pra muita gente nova, a gente agradece de coração o Yuri Fonseca. Obrigado mais uma vez. E agradecer, obviamente, né, as mais de 1.500, 1.600 pessoas que já assistiram ao vídeo, né, galera que tá se inscrevendo, a gente já passamos dos 500 inscritos, estamos quase a caminho dos 1.000 inscritos para Que é o conseguir aqui objetivo, é. começar a monetizar o 3 pontos e a falta, chegar cada vez mais fãs de basquete. Mas, Filipão, a gente não quer parar por aí, né? É só o começo, Brunão. É só o começo. Então, estendo os cumprimentos ao Yuri Fonseca, cara, humildemente abriu as portas pra gente. Então, quem tá chegando aqui através do Yuri, sejam bem-vindos ao 3 Pontos e a Falta. A casa de vocês. Já deixa o like, já comenta de novo, porque foi muito, muito legal a explosão do nosso último vídeo de transferência, que foi no mesmo dia da nossa live com o Yuri. Então, a gente fica muito feliz, gente, de ter o reconhecimento, mas principalmente de ter vocês aqui. Porque, de novo, o 3 Pontos e a Falta é de fã para fã. A gente faz o programa para vocês e é para a comunidade que a gente entrega. Então, sem mais delongas, né, Brunão? Exatamente, Vamos pro que vambora. interessa. Vamos pro que interessa, Filipão. Eu acho muito curioso, assim, porque é, é, desde que a gente falou, obviamente, muitas das coisas, né, que a gente falou naquele vídeo, elas ainda valem. O Brooklyn Nets é um Sim. time que começou a se concentrar única e exclusivamente em basquete, afastou todas as polêmicas extra-quadra, que para quem acompanha, para quem torce pro Nets não precisa nem falar, mas para quem acompanha, não acompanha tão de perto o Nets, sabe que sempre foram um problema nessa era Kevin Durant do time, né? Kevin Durant barra Kyrie Irving. Sim. Agora, pela primeira vez aí, desde a chegada desses dois superastros, o time parece que está 100% concentrado em jogo, em esporte. E os resultados estão aparecendo na quadra. Né? Desde aí do dia 13 dias atrás, foi dia 16, né? Vitória sobre o Raptors, 119 a 116. Vitória sobre o Pistons, 124 a 121. Vitória sobre o Nets, com 30 pontos de vantagem. Vitória sobre o Warriors, com 30 pontos de vantagem, 143 a 113. Vitória sobre o Bucks, o Cavs e, né, a gente tá gravando esse E vídeo no dia 29, logo depois de uma vitória super difícil do time de sim. Brooklyn contra a Atlanta. A Atlanta tava jogando muito bem, né, dominou boa parte do jogo, mas a gente viu aí, mais uma vez, uma grande atuação aí do Nets, né? O Kevin Durant fazendo 26 pontos, Kyrie fazendo 28 pontos, e o time está se apresentando, né? Eu acho que é uma das coisas mais legais. Eu não sei se você vai trazer algo disso nos seus números, tipo, mas eu acho que um time concentrado em única e exclusivamente em jogar, né, com estrelas do calibre desses dois, única e exclusivamente concentrado em jogar, eu acho que o clutch time é o momento que a gente vê isso, né? E foi um momento que a gente viu a diferença que eles fizeram para vencer para vencer o Hawks na partida aí da última quarta-feira, né, Filipão? Bruno, é impressionante, cara. Realmente a gente até debateu entre nós, né, cara? Compensa a gente fazer outro vídeo do Nets tão cedo, mas de fato, assim, eles continuam a vencer, continuam a impressionar.
E hoje a gente quer justamente, diferentemente do outro vídeo, que a gente deu contexto, né, Brunão? A gente mencionou a pré-temporada conturbada, né, com o KD pedindo para sair, dizendo para a diretoria, dizendo para o dono, pro Joe Tsai, que era ou ele ou o técnico, né? E a gente viu que, de fato, eles acreditaram no projeto, insistiram no KD, e ao longo das primeiras semanas, eles despediram o Steve Nash e, Bruno, tudo mudou, né? E eu vou fazer uma análise hoje aqui, para quem gosta de números, quem gosta de estatística, se preparem, né? Mas eu quero separar Vambora. Tô animado, quero ver o que você vai trazer. nos dois extremos da quadra, a defesa e no ataque. Então eu vou começar pela defesa, porque esse, pra mim, Bruno, foi o maior diferencial desse time do Nets, principalmente depois da saída do Steve Nash. Né? As primeiras semanas da liga, o Brooklyn Nets era de fato, Bruno, a pior defesa da liga e a segunda pior em rebote. E o Coach Vaughn, depois que assumiu, ele mudou o vestiário, mudou a cultura da equipe, e eles são hoje a 11ª defesa, né? E eu gosto de dizer o seguinte, a gente mencionou isso no vídeo do Denver Nuggets, né, Bruno? Que nenhum time consegue ser campeão se não tiver pelo menos no top 10 defensivo e ofensivo, mas o 11º, quando você tem um ataque tão bom quanto o do Nets, como eu vou destrinchar depois aqui, cara, esse 11º, 12º, cara, já é mais que o suficiente. Mas no âmbito defensivo, eu quero começar destacando o Nick Claxton, Bruno. A gente mencionou um pouco na live do Yuri Fonseca o quão importante o Nick Claxton tem sido para o sistema defensivo do Brooklyn. E como tá jogando, né? Assim, o Claxton já tá indo pra sua 4ª temporada na liga, e nos últimos anos era sempre tido como a segunda opção, né? Exato. Obviamente, Bruno. A gente viu muito mais ele jogar titular, porque também os caras lesionavam pra cacete e o Claxton acabava tendo Sim. que ser colocado ali no quinteto titular. Mas agora ele de fato ocupou a posição, né? E tá entregando, né? Além de ocupar a posição, né? Como resultado, a gente tá vendo aí ele com a melhor temporada da carreira dele, né? E ele evoluiu muito, assim, a nossa palavra preferida aqui do programa, nos intangíveis do basquete, né? Porque ele tem conseguido achar maneiras, encontrar maneiras de impactar o jogo de várias maneiras, Bruno, mesmo sem a bola na mão. Ele tem sido incrível o ano inteiro, né? Ele tem sido, hoje, um dos melhores pegadores de rebote ofensivo da liga. Tem tido média de 2,5 rebotes ofensivos por jogo. Ele é o terceiro em blocks. E ele tem feito, Bruno, 75% de arremesso no garrafão, que é também um dos maiores índices de conversão da liga. E isso passa pelo fato de que Brooklyn tem sido muito agressivo, Bruno, na defesa. Né? Eu mencionei como é que o Coach Vaughn impactou a cultura do Brooklyn, principalmente defensivamente, e é muito nítido você ver a agressividade com a qual eles fazem os switches. Né? Quando eles trocam de marcador, a marcação por zona, né? E não homem a homem, então quando eles trocam essa marcação de diferentes homens, eles fazem com uma intensidade, uma concentração que a gente não via antes. E isso acarreta em turnovers. O Nets hoje está no top 10 de times que mais forçam turnovers ao seu adversário. Também o Nets Bruno, tirando proveito desses turnovers, é o segundo time em fast break points. Que significa, quando você acaba de roubar a bola e ataca em transição, o Nets é o segundo time da liga hoje nos últimos 14 jogos. Além disso, Bruno, eles têm um adendozinho que vai fazer uma linkagem com o que eu falo no final do programa, que eles infelizmente, ainda estão concedendo muitos pontos dentro do garrafão. Né? Estão numa média de 20 pontos para o oponente dentro do garrafão por jogo. Eles têm compensado isso com a defesa de perímetro, que tem sido um dos times que menos concedem bola de 3 na liga. Né? Então, a gente tem muitos motivos para acreditar bastante na defesa do Brooklyn Nets. Passando pro ataque, como eu prometi, que é o que o pessoal quer ouvir, Bruno, o Nets é o melhor ataque da liga nos últimos 14 jogos, nas últimas 2 semanas. O Nets tem feito 120 pontos por 100 posses de bola, o que é incrível. A gente viu o poderio ofensivo deles no jogo contra o Golden State Warriors, que você mencionou, né? Foi o recorde. Eles tinham, acho que 90 pontos no intervalo, lembra? Não, o negócio foi assustador. Eles foram pro intervalo, e não só 90, tava 90-45, assim, um negócio que... Foi uma coisa, assim, histórica. Contra o atual campeão, tipo... Histórico, né? Foi, assim, uma vitória, assim, statement, né? Uma vitória pra ficar marcado. E, Bruno, antes de eu falar do Kevin Durant e do Kyrie Irving, eu vou falar bastante do Kevin Durant especificamente, porque ele tá feito uma temporada de MVP, né? Eu quero falar um pouco, Bruno, do elenco de suporte.
que Uhum. também passa por esses caras, né? E passa também pelo GM Sean Marks, que conseguiu montar um time apesar da tempestade, quando rolou tudo que rolou durante a off-season. Mas, né? Enfim, quem acompanha o Nets, Brunão, pra gente não ficar repetitivo, né, que a gente falou no último vídeo, tem notado, por exemplo, que em diversos ataques, em transição, é muito comum você ver jogadores de rotação, como, por exemplo, o T.J. Warren, o Royce O'Neal, o Seth Curry, o Joe Harris e até o Watanabe, Uhum. criarem suas próprias oportunidades de arremesso. E, Bruno, isso faz toda diferença, porque significa que o time é capaz de ser eficiente mesmo sem ter que gastar energia das suas estrelas com playmaking e com pick and roll. Ou seja, o Uhum. time é capaz de pontuar mesmo quando o KD e o Kyrie não estão envolvidos na jogada, o que é muito importante, Bruno. Né? Pode A gente descansar tem os dois aí no segundo quarto, que são coisas né? que a gente não vê, por exemplo, com o Luka e com o Jokic. E Ou por com, isso ou que com esses o caras, LeBron no Bruno, Lakers. exato, por isso que esses caras não fazem corridas profundas nos playoffs, porque esses caras chegam exaustos, exauridos no final do Uhum. jogo. A gente viu até o Luka pedir até uma cerveja no final do jogo contra o New Quando York ele fez Knicks. 60-20, a partir de 60-21 dele, né? A entrevista coletiva dele foi impressionante. Dentro da quadra, ele perguntou: Luca, o que você tem a dizer depois de fazer 60 pontos? Ele, cara, eu tô muito cansado, eu quero tomar uma cerveja. Então, assim, o Nets não tem esse problema, né? Porque o Kyrie e o KD tem um time que rende sim sem eles, o que torna o trabalho dos caras muito mais fácil quando em quadra e Uhum. ainda melhor, como se mencionou, quando estão fora de quadra, porque a segunda unidade, em vez de comprometer a primeira, é super competitiva. E isso mostra, Bruno, como é que é importante, você trouxe o LeBron, como é que é importante sacrificar uma escolha de primeiro round, por exemplo, por jogadores de rotação. Uhum. Quando teve essa troca do Brooklyn Nets por uma pick de primeiro round pelo Royce O'Neal, quando você analisa o Royce O'Neal do Jazz, fala, não, os caras estão malucos. Uma escolha de primeiro round no Uma Royce troca O'Neal. muito estranha, como definiu o Brian Windhorst lá da ESPN americana, né? Mas, Bruno, quando você analisa o Royce O'Neal do Jazz, ele é uma coisa, mas quando você pega o Royce O'Neal e põe junto com o Kyrie Irving e com o KD, é um contexto completamente diferente. E por isso Sim. a gente já viu tantos caras de rotação brilharem com o LeBron, por exemplo, nos anos Uhum. em que ele venceu. Posso fazer uma pequena intervenção aqui na sua Sempre, Brunão. explicação para falar dessa troca do Royce O'Neal? Que assim, eu sei que né, dificilmente tem vários prêmios na temporada e um dos prêmios é o de executivo do ano. Eu acho que dificilmente o Danny Ainge não leva esse ano, porque o que Sim, ele fez, o acúmulo de escolhas que ele fez com tão pouco assim, eu acho que vai ser difícil de ser superado, mas sim, em termos de trabalho na temporada inteira, não só no off-season, sim. pra mim, o Sean Marks, e eu botaria até o Joe Tsai junto também, seriam fortes concorrentes, porque nessa temporada, o front office do Brooklyn Nets dobrou o Kevin Durant, né? Bateu o pé e falou: cara, você é jogador do nosso time, você vai cumprir esse contrato, a gente não vai mandar você embora, por mais que você queira. Dobrou o Kevin Durant, dobrou o Kyrie Irving, também tá voltando a jogar bem. Fez boas contratações, Sim. né? Como a chegada do Royce O'Neal. E conseguiu trazer no meio da temporada um treinador, bancou esse cara e ele tá fazendo o time jogar, mesmo tendo todo aquele clamor para que o Ime Udoka fosse o técnico do Nets, né? Vale lembrar, não foi a primeira opção o Val não foi a primeira opção do Nets quando o Steve Nash saiu. Então assim, que que temporada tá fazendo, né, o front office do Nets, acerto atrás de acerto, pra mim deveria ser considerado. Ou o Sean Marks, eu sei, acho que o Joe Tsai não pode porque ele é dono, mas Ele é assim, dono, Sean né? Marks poderia concorrer fácil ao executivo do ano, Ele cara. e tem o Ben Simmons nessa jogada toda também, que eles E o bancaram Ben também Simmons o Ben também, é Simmons, né? verdade. É Souberam verdade. lidar bem com a turbulência, lesão, não tem lesão nas costas, né? Com a pressão psicológica que ele sofreu. E hoje, Bruno, eu tô mencionando, até falando dos jogadores de elenco, e ele é um dos caras, Bruno, que transformou não, ele já sempre foi um cara com uma visão privilegiada. Mas hoje, nesse contexto tão fácil, digamos assim, para um jogador desabrochar e aflorar, ele tem sido, Bruno, um dos melhores passadores da liga. Uhum. Principalmente em ataques de transição, dado que o Nets é um dos times que mais promove turnovers. Então, pro Ben Simmons, é o, cara, é o melhor contexto que ele podia jogar, né? Sim. Porque a capacidade defensiva dele, além disso, nunca foi contestada. E contra o Cavaliers, por exemplo, que foi um jogaço fora de casa, uma vitória assim, statement também, que eu considero,
ele foi crucial, Bruno, no âmbito defensivo. Ele forçou muito turnovers, ele fez muita roubada de bola e também teve muito desvio. São todas coisas assim que a gente não vê estatisticamente, né? Quando você acaba o jogo e você olha o box score, você não vê essas coisas lá. Então as pessoas falam, pô, o Ben Simmons teve, vamos pôr, 9 pontos. Mas essas coisas, Bruno, essas estatísticas que não fazem parte do contexto final ali dos números, são os detalhes que na real, né, no final do dia, ganham um jogo de basquete. Sim, Certo? sim. E isso o Ben Simmons tem feito e tem jogado, como inclusive um cara comentou no nosso último vídeo, ou foi na live do Yuri e disse, foi até uma metáfora legal, falou assim, o Ben Simmons parece que joga de binóculo. E é exatamente isso, cara. Uhum. Bruno, tendo dito tudo isso sobre a defesa, vou falar sobre o ataque do Brooklyn Nets, que passa, na minha opinião, pelos dois, né? Pelo Kevin Durant e pelo Kyrie Irving. É. Eles estão fazendo um revezamento muito legal, né? Até uma estatística que eu vou até pegar também com, acho que foi até o pessoal, se não me engano, do Jumper Brasil, né? Que eles são, né? O Kevin Durant e o Kyrie, é, eles são a única dupla, Sim. junto com o Jaylen Brown e o Jason Tatum, que estão com mais 30-30 na temporada, né? Então, assim, Uau. a perspectiva, a probabilidade de pelo menos um dos dois fazerem um jogo de 30 pontos é quase certa, assim. Quando você tem uma dupla jogando bem desse jeito, é muito difícil que o time inteiro não se beneficie disso, né? Com certeza. Ainda mais a gente dizendo, né? Quando eles têm um elenco tão bom como eles têm ao redor deles, né? Uhum. Então eu tô pegando só aqui para confirmar os números exatamente dos últimos 10 jogos, né? Que é essa Isso. sequência incrível de vitórias do Brooklyn Nets. Então, Uhum. falando do Kevin Durant especificamente, Brunão, nesses últimos 10 jogos, ele tem tido média de 30 pontos, exatamente, Sim. 7,6 rebotes, 5,2 assistências. Ou seja, esses números, Bruno, na minha opinião, não transparecem o real impacto ofensivo e também defensivo, a liderança desse cara nesse time. Esses 30 pontos podem parecer pouco, mas, Bruno, ele tem feito 67% de true shooting. Para quem chegou agora, o true shooting é uma estatística que a NBA gringa criou para analisar não apenas o arremesso a conversão de arremesso de quadra, mas também os arremessos livre. E o Kevin Durant somando esses dois atributos tem 67% de true shooting, que é um absurdo. A cada 3 arremessos que ele der, 2 ele vai acertar. E ele tem 55% em pull-up jumpers, Bruno. Outro termo para quem não joga basquete, o pull-up jumper é aquele que você faz uma corrida, você obriga o seu adversário a correr para trás e quando ele faz e quando você para e o cara continua a correr para trás, você cria um espaço, Bruno. E você pula e arremessa sem Pula e contestação. arremessa. Inclusive, é muito interessante como o Kevin Durant, nessa temporada especificamente, não que ele não fosse bom nesse fundamento, né? Mas é um tanto poético como que a campanha mais bem sucedida do Nets nessa era, nos playoffs, se encerrou porque o Kevin Durant fez um chute que ele achou que era de 3, só que o dedão dele estava na linha e virou um chute de 2. De forma até um tanto poética, né? O mid-range do Kevin Durant essa temporada tá sendo uma arma extremamente importante pro Brooklyn, né? Bruno, É, o Kevin Durant, ainda bem que você levantou essa bola maravilhosamente bem aqui, sem combinar, galera. Que fluência aqui, que dupla aqui. O KD tem sido o melhor chutador de mid-range dos últimos 27 anos, Bruno. Ele tem feito 57,3% de mid-range, que é melhor do que o DeMar DeRozan, que é o segundo. Uhum. O que é um absurdo. E eu falei também do 55% de pull-up jumper. Ninguém na liga tem mais que 50%. O Tatum tem 21% a menos. O LeBron James tem 22% a menos. E eu tô trazendo esses dois caras, que são para mim dois dos melhores pull-up jumpers da liga, e mostra como é que eles estão tão distantes do KD, para mostrar como é que o KD tem sido realmente dominante nesse âmbito, Bruno. Então, além desses números grotescos ofensivos, ele tem sido, Bruno, um primor defensivo. Eu acho que assim, como a gente mencionou a troca do Coach Vaughn, e ele parecia de fato desinteressado em jogar pro Steve Nash, mas ele se transformou recentemente. E, cara, os números defensivos dele não, como eu te falei, assim, não transparecem na folha depois do jogo ali, mas, cara, pela habilidade que ele tem, Bruno, de
Ele é um cara muito alto, muito longo, né? A envergadura dele é muito grande, então ele faz muitas deflexões de bola. Ele é um cara que defende muito bem no perímetro. Não é comum, não é incomum a gente vê-lo marcando o Giannis Antetokounmpo, por exemplo. Então ele é um cara que se transformou numa potência defensiva também. Vou até puxar o plus-minus dele aqui nessa sequência de 10 pontos, que dá pra gente ver bem. Ele tá com mais 75 no final das contas. Nossa senhora. O plus-minus, o Brooklyn Nets, ou seja, lidera os seus oponentes com 75 pontos com o KD em quadra nesses últimos 10 jogos. Ou seja, ele é um cara que, Bruno, tá entregando defensivamente. Uhum. Mas as assistências é uma coisa que me chama muita atenção, Bruno. Quem olha também esses 5.3, 5.5 assistências do KD, pode achar, pô, ele poderia contribuir mais. Mas, cara, de novo, quem vê os jogos, você percebe que a influência dele no ataque é muito maior do que 5.5 assistências. E, Bruno, a habilidade dele, por exemplo, de pick and roll, ele, Bruno, de 145 vezes que o pick and roll passou pelo Kevin Durant, ou seja, ou ele passou a bola ou ele recebeu a bola, foram 167 pontos que o Nets fez, que é 1.15 pontos por posse de bola. Ou seja, esse número leva o KD a ser o melhor jogador de pick and roll da liga. Ou seja, o Steph é proposta ao segundo, com 1.2 e o KD com 1.25. Ou seja, esse cara tá sendo... Às vezes, Bruno, ele pega a bola, por exemplo, ele chama uma marcação dupla e ele assiste o assistente, digamos assim. Ele passa a bola para alguém que faz a bola pro cara que vai realmente concluir a jogada. Que não entra de novo nas estatísticas, né? Mas que por isso, pela habilidade que tem de chamar a marcação, por isso, Bruno, o Yuri Tanabe, por exemplo, está chutando 46% de quadra. De 3 pontos, a propósito. Uhum. Então, esse é o tamanho do impacto do Kevin Durant. Uhum. Então, Bom, pra falar do... Diga. Não, terminei. Só vou terminar do Kyrie, que eu tô Uhum. empolgadíssimo aqui, pegando fogo, Brunão. Pra falar do Kyrie, que a gente mencionou, óbvio que o cara tá jogando finalmente concentrado no basquete. E, Bruno, tem feito 26 pontos por jogo, né? 60% de true shooting, e ele é o 11º em pick and roll da liga, ou seja, o Nets tem 2 no top 11. Eles têm o KD, o Kevin Durant, que é o melhor jogador de pick and roll da liga hoje, e o 11º no Kyrie Irving. E o melhor de tudo, o Kyrie, Bruno, lembra que a gente mencionou no nosso último vídeo do Nets? Que o Kyrie é um cara que lembra muito os jogadores clássicos da NBA. Uhum. Né? Ele é um cara que ele parte muito pra cima e ele mesmo inicia e conclui a jogada. Em isolation, né? Que chama, que é o termo certo. Ele é o melhor jogador. É o cara em que isolation. bota a bola debaixo do braço e eu vou resolver aqui. É isso. A la Kobe Bryant, a la Michael Jordan, a la Allen Iverson, pra quem curte, né, pra quem é das antigas como a gente. Ele tem feito 1.26 pontos por posse de bola em isolation, que é o melhor número da liga. Ou seja, Bruno, o Nets tem 2 jogadores no top 11 do pick and roll e o melhor em isoball. E muita gente ao redor deles, como a gente falou no começo. Resultado, segundo melhor time em porcentagem de arremesso dentro do garrafão, primeiro em mid-range e quarto em 3 pontos. Mas, então, Bruno, pra gente arrematar aqui, você explicou muito bem. Kyrie tá decidindo sozinho. Kevin Durant tá com a pontaria afiada. Acerta 2 de cada 3 arremessos. Ben Simmons roubando bola pra cacete. Fazendo e armando muita jogada partindo ali de um movimento de contra-ataque. Claxton, melhor temporada da carreira. E um time completo. Com peças no banco que pode dar conta de vencer jogos sem precisar desgastar Kevin Durant e Kyrie Irving durante os 4 quartos. O que falta pra esse time ser campeão? Dá pra gente mudar? Porque, assim, é aquela coisa, né? A gente tá falando desde sempre. Nunca dá pra postar contra Kevin Durant. Eu sou, pra mim, eu sou dessa opinião sempre. Mas a gente sempre, né, desde o início da temporada, a gente tava, pô, beleza, tá jogando bem. Mas aí sempre vinha o mais, né? Mas, pô, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, acho que falta uma coisa, falta aquela coisa. Será que ainda é cedo pra gente subir Brooklyn de patamar dentro dessas expectativas na temporada? Ou já dá pra acreditar? O torcedor pode sonhar? Bruno, a minha única ressalva é que eles infelizmente estão na costa leste. Né? Eles estando na costa oeste, talvez o caminho fosse mais fácil para eles, mas o ponto é que eles têm que passar por times muito altos e muito bons no garrafão, como Milwaukee Bucks. Que eles venceram já nos últimos 10 jogos. Venceram muito bem, inclusive, mas eu não sei se eles venceriam uma série de 7 jogos.
e o Boston Celtics. São dois times muito altos e muito bons no garrafão. E, a propósito, eu mencionei no começo do programa, até disse que eu ia voltar nisso, eu acho que essa defesa de garrafão do Brooklyn ainda teria que subir muito de nível, Bruno, para poder vencer um desses dois times numa série longa. E esse é meu maior empecilho vendo essa equipe jogar. Eu não duvido ofensivamente, não duvido da capacidade desses dois caras como o KD e o Kyrie, mas eu acho que no garrafão, defensivamente, por eles não terem uma ajuda ao Claxton, eles não serem um time alto, físico, né, eu acho que eles podem acabar sofrendo com um time que possa pegá-los nessa frente. Então, essa é a minha única ressalva. Entendi. Bom, agora a gente quer saber de você que tá assistindo a gente aqui. O que falta? Dá pra acreditar? Dá pra sonhar? O torcedor do Brooklyn, obviamente, vai comentar aqui dizendo que dá pra sonhar. Mas se você acha que ainda falta alguma coisa, deixa seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta pra gente chegar cada vez mais fãs de basquete. Filipão, tamo junto, hein? Valeu, Grande Brunão. abraço e até o próximo vídeo. Valeu!